E estamos chamando esta palavra And we're calling this word de a lei de Cristo é o amor. of the law of Christ is the love. A lei de The Cristo law of Christ é o amor. is love. Você quer cumprir a lei de Cristo? Do you want to fulfill the law of Christ? Ame. Love. Você quer ser uma pessoa conhecida como uma pessoa que realmente anda nos caminhos do Senhor? Do you want to be known as a person who truly walks in the ways of the Lord? Ame. Love. Você quer ser conhecido como um Do crente you want to be known as a Christian que quando você chega em algum lugar, that when you arrive somewhere, as pessoas sabem que o Espírito de Deus habita em você people know that the Spirit of God abides in you e elas esperam de você and they hope from you algo espiritual? something spiritual? Ame. Love. Você entende isso, meu irmão? Do you understand that? Nós que temos o Espírito Santo de Deus em nós, We that have the Holy Spirit of God in us, nós, às vezes, many times, as pessoas esperam algo de nós. people hope for something from us. Isso traz na gente, na vida da gente, uma responsabilidade enorme, And this brings a great responsibility within our lives. muito grande. A great responsibility. Porque imagina, Because picture this. hoje, por exemplo, antes de vir, Today, for instance, before coming eram here, 8 da manhã, it was about 8 in the morning. alguém me ligou, Someone called me. né? Eu sei que você é pastor I know that you're a pastor, e a minha filha and my daughter está em um momento de grande depressão. is in a moment of great depression. Eu não sei mais o que fazer. I don't know what to do Já anymore. levei no I psicólogo took her to a psychologist. e eu não sei o que fazer. I don't know what to do. Me falaram que o senhor pode nos ajudar. They told me that you can help us. Você está vendo a responsabilidade que está em nós? Do you see the responsibility that is in me, in us? Aí se eu falo, não posso não, meu irmão. Olha, é o seguinte, eu estou indo para a igreja agora, eu não posso. What if I say, no, listen, I'm going to church right now, I can't help you. Não, você precisa de ter uma palavra de consolo. No, Você you precisa need de to ter have a word uma of palavra comfort, de fé. a word of faith. Você precisa de ter uma palavra You need to have a word onde essa pessoa vai ouvir where this person will e hear vai querer ter and will want to na have vida dela within their lives o mesmo Espírito que habita na sua. the same spirit that abides in yours. Então, vamos a Jeremias capítulo 31. So let's go to Jeremiah chapter 31. Se você tem a sua Bíblia em inglês, você acompanha. Vamos ler somente em português If para you have your ganharmos English tempo. Bible, you can follow along. We're only going to be reading in Portuguese so we can gain some time. E a palavra de Deus, o primeiro texto, temos muitos textos hoje. And we have many verses today, but the first verse, E vamos ter tempo, porque eu falei para vocês que nós vamos pregar 1 hora e 37 and minutos, we're going to lembra? have time because remember I told you that we're going to be preaching on 1 hour and 37 minutes today. Nenhum amém. Not even one amen. Nenhum amém. Not even one amen. 37 minutos, amém? 37 minutes, amen? Vamos lá então. O primeiro texto está aí, ó. Eis Jeremias 31, Jeremiah 31. 31. Eis que virão dias, diz o Senhor, em que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Então veja bem que o próprio Deus está anunciando uma nova aliança. To know that God himself is announcing a new covenant. Então se dá a entender que se vivia dentro de uma aliança. So we can understand that they lived inside of a covenant. Né? E Deus agora está prometendo. And now God is promising. Quantos creem nas promessas de Deus? How many believe in the promises of God? Deus está prometendo, God is promising né, que Ele that he firmaria, would firm, ou Ele assinaria, or that he would Ele nos daria sign, and he would give us uma nova a aliança, new covenant, né, em um tempo determinado. in its determined time. E que bom falarmos sobre isso, que hoje é dia de Santa And it's Ceia, good né? to speak about this because today is supper, Lord's Supper day. O conceito de novo And the concept of new, é completamente diferente it's completely different de renovado. of renewed. Deus não está falando God is not que saying nos daria uma aliança that he renovada, would give us a renewed covenant, uma aliança a reformada, reformed covenant, uma aliança restaurada. a restored covenant. Não está falando That's isso. not what he's Está saying. falando que daria uma nova He says aliança. that he will give us a new covenant. Né? Renovado Renewed é aquilo, é o velho que toma aspecto de novo. is the old that takes an aspect of new. Reformado Reformed, é aquilo que é modificado. it's what is
modified, aquilo que é mudado, what is changed, aquilo que é alterado, what is altered, para ter um aspecto de so novo. that it can have an aspect of new. Restaurado Restored é quando se toma o velho is when you take the old e trabalha and nele you work in it para que ele tenha o sentido original. so that it comes back to its original sense. Todas essas são obras que Deus faz na nossa All of vida. these are works that God does in our lives. Mas a promessa de Jeremias, But the promise of Jeremiah que Deus está fazendo, that God is doing right é here que ele daria algo novo. is that he would give something new. Aí quando você chega no versículo 32, So when you get to verse 32, ele fala como seria esta aliança. he explains how this covenant would be. E fala assim: não como o concerto que fiz com seus pais And he says, not according to the covenant that I made with their fathers no dia em que os tomei pela mão in the day that I took them by the hand para os tirar da terra do to Egito, lead them out from the land of Egypt, porque eles invalidaram o meu concerto, because they changed my concept. apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Apesar de ter sido para eles um marido, diz o Senhor. Even though I was for them like a husband, says the Lord. Então essa aliança seria completamente diferente. So this covenant would be completely different. Por que precisava dessa nova aliança? Why did we need this new covenant? Porque a Bíblia está dizendo para mim e para você Because the Bible says to me and to you que a aliança foi dada para Deus com o povo, that the covenant was given from God to the people, mas o povo anulou a aliança. but the people canceled this E covenant. Deus está falando assim And God says here que ele foi para o povo um marido. that he was for the people a husband. E Deus sempre usa And God always uses o casamento marriages para que sirva desta figura de relação dele com o seu povo. so that it symbolizes his relationship with the people. E é muito importante você entender And isso. it's important that we understand this. Porque Deus vai chamar de adultério Because God will call it adultery sempre quando always você, when you, mesmo sabendo quem é Deus, even knowing who God is, a sua esperança não está nele. your hope is not in A sua him. esperança está em outros Your e não hope nele. is in others. Você está rompendo a aliança. Then you are breaking the O covenant. povo tinha rompido a The aliança people had broken this e covenant. precisava então And they then needed de um novo a concerto, new de um novo repair, pacto, a new covenant. em relação ao pacto que fiz com os pais quando saíram do Egito. In relation to the covenant that I did with the fathers when they left Egypt. De que está falando? What is he saying here? Da aliança de Deus com Moisés, Of the covenant of God with Moses. da aliança de Deus com a lei. The covenant of God with a law. Está falando He is saying, e está advertindo and he is warning, que esta nova aliança that this new covenant não tem nada a ver com a aliança que estava feita com Moisés. has nothing to do with the covenant that was made with Moses. Será uma aliança It diferente, would be a new covenant. sabe? E é incrível que Deus já sabia que a aliança seria anulada. And it's incredible that God already knew that the covenant would be canceled. Deus já sabia, God already o knew próprio Moisés também sabia, that Moses himself also knew. porque Moisés já temia que o povo não iria cumprir a aliança. Because Moses knew that people wouldn't fulfill the covenant. Então Deus vai falar para Moisés, So God will say to Moses, né? E Moisés vai falar para o povo, and Moses will say to the e people, ele vai falar para o povo assim, ó: and he will say to the people like porque this, conheço a rebeldia e a teimosia de vocês. because I know the rebel that is in you and the stubbornness. Porque that is in se you. hoje, durante a minha vida, Because it's today, in the middle of my life, enquanto eu estou aqui, while I'm here, vocês já são rebeldes contra o you Senhor, are rebels against the Lord o que already. vai acontecer depois da minha morte? What's going to happen after my death? Deuteronômio 31, 27. Deuteronomy 31:27. Então Moisés já temia isso. So Moses was fearing this E é already. por isso And because of que this, Jeremias está nos lembrando desta nova promessa, Jeremiah dessa nova is aliança. reminding us of this new covenant. Aí chega no versículo 33, ainda estamos em Jeremias 31, né? So we get to verse 33, still in Jeremiah 31. Ele vai dizer assim: mas esta é a aliança que se fará com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Ponde a minha lei na vossa mente e escreve-a no vosso coração, e eu serei seu Deus, e eles serão meu povo. And it says, but this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, says the Lord. I will put my law in their minds and write it in their hearts, and I will be their God, and they shall be my A people. velha aliança estava escrita em pedras. The old covenant was written in stone. A velha aliança, The old covenant ela tinha o conceito had the concept de se cumprir a todo custo. of fulfilling itself at all costs. Não importa se você está entendendo, Doesn't matter if you're understanding, vai lá e cumpre. go there and fulfill. Você pecou,
If you sin, para cada tipo de pecado for havia, each type of sin there was lembram disso? You remember Para this? cada tipo de For pecado each havia type of sin, tipo de there sacrifício. was a type of sacrifice. Você vai lá e cumpre o sacrifício. You go there and you fulfill Mas the eu não sacrifice. estou entendendo. Não Oh, but I don't precisa understand. No, entender. don't worry, you don't Está need to escrito understand. na It is pedra. written in the stone. Vai lá e faz. Go there and do it. A velha aliança falava assim. That was the old covenant. A velha aliança que estava escrito na pedra falava assim. The old covenant that was written on stone said this. Sendo esta nova aliança completamente nova, Being this new covenant completely new, ela não poderia e nem estaria relacionada com, it couldn't and Moisés. it wouldn't be related to Moses. no sentido de In que the sense of de que Deus escreve a lei de Moisés God writes the law of Moses em pedra in stone, e a nova lei ele escreveria onde? and the new covenant he will write where? No meu coração. Within our hearts. A nova lei seria escrita no meu The coração. new covenant will be written in our hearts. Aí no versículo 34 vai So dizer on assim: verse 34 it will say, não, veja bem isto. pay attention. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Vejam bem isto. Pay attention to this. Agora se trata Now it's about de uma relação a pessoal, personal relationship. não com a lei. Not with the law. Por quê? Why? Não com a lei, porque a lei mata, Not with the law because the law kills, mas o Espírito but the Spirit vivifica. revives. Então esta nova aliança So this new covenant está relacionada com perdão dos pecados. is related with the forgiveness of sins. Pastor, mas a velha também estava relacionada com o perdão dos pecados. But Pastor, the old one was also related to sins. Lembram disso? You remember this? Porque era o seguinte, Because it was this. eles pecavam, They sinned, então eles liam na lei they would read in the law o tipo de ritual que teria que se cumprir the type of ritual that they needed to fulfill para que se perdoasse. so that they would be forgiven. Sabe? Era uma coisa tipo penitência. You know, it was like paying for something. Você vai lá, You go there, confessa, you confess, sabe? E depois ele manda você ir para casa, faz isso, isso, and then isso. you go, then he sends you back home and he tells you do this, this, and this. Esta era assim na velha aliança. That was the old covenant. A nova aliança não poderia ser The assim. new covenant could not be like this. Porque a nova aliança Because the new one se trata de It's justiça de about Deus. justice. A nova aliança The new covenant se trata de você sentir no seu coração, is about you feeling in your heart não somente not only que você deve cumprir para ser perdoado, that you need to fulfill in order to be forgiven, mas se tratava but it was about de que você entendesse a You- necessidade do perdão. understanding the need for forgiveness. E mais ainda, And even more, se tratava It was about de que você pudesse entender, you ou under- possa entender, you understanding que mesmo that você não querendo, even if you don't want to, você tem um perdão disponível para você. there is a forgiveness that is Esse perdão available to está you. disponível This para você, forgiveness is available to you, não pela tua força. not by your strength. Agora vejam a diferença. Now see the difference here. Na velha In aliança, the old covenant, a força do perdão the strength of estava forgiveness na morte do cordeiro, was in the death of a lamb. estava na força do It ritual. was in the strength of the ritual. Na nova aliança, In the new covenant, está na relação pessoal. is in the personal Glória a relationship. Deus. Glory Na to God. nova aliança, The new covenant está na relação is pessoal. within the personal Na relationship. nova aliança, The new covenant, você pode orar a Deus you can pray to God e pedir perdão and ask for forgiveness em qualquer lugar do dia, onde você estiver, And wherever you are in the em day, qualquer hora. at any time, Você não precisa de ponte entre você e Deus you mais. don't need a bridge between you and God anymore. Você só precisa de Jesus. You only need Jesus. Você só precisa de Jesus. only need Jesus. Né? Por que isto? Why is this? Romanos 8:7 vai dizer assim: Romans 8:7 will porque a say, inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Ou seja, a antiga lei, por mais que tentasse justificar, e agora que nós estamos entrando na nossa pregação, tá bom? now is when we start to enter our preaching. Por enquanto foi só introdução. Right now it's just introduction. Então veja bem isso. So notice this. É muito importante você entender, It's important to you understand porque a antiga lei, por mais que ela tentasse justificar o pecador, because the old covenant, the more that it tried to justify the sinner, ela não conseguia justificar o it pecador. couldn't justify the sinner. Por quê? Why? Porque por mais perdão que se obtinha, Because the more forgiveness that you obtained pelo cumprimento do ritual que Ba- mandava a lei fazer, by the fulfillment of the ritual that told the law what to do, o coração do pecador ficava vazio.
the heart of the sinner would stay O empty. coração do pecador ficava The heart of the vazio. sinner would stay empty. Por isso que é importante você, meu irmão, That's why it's important entender that you understand a doutrina da justificação. the doctrine of justification. Veja bem, eu vou Notice tentar here. explicar para você. Let me try to explain it to you. Aguenta firme, Hold on a sec. que nós já passamos de 1h37 para 37, lembram? That we A gente passou de 1h37 went from an hour and 37 minutes para 37 minutos, né? to 37 minutes, E a gente pode abaixar um pouquinho mais ainda. and we can still take it a little Quantos lower. dizem amém? How many say amen? Agora veja bem isto. Se você entendeu o que eu vou te explicar agora, Now, if you understand what I'm about to e explain, se eu demorar aqui, And não if I importa take- que eu termine aqui. and if I take long here, it doesn't matter because I can end here. Mas o que importa é que você não saia daqui sem entender But isso. what matters is that you don't leave this place without Porque se você understanding entender this. isso, Because if you understand this, A sua vida vai mudar. your life will change. A sua vida Your vai life mudar. is going to change. Se você entender If isso, you understand this, porque veja bem, quando você é salvo, because when you're saved, você é justificado. you are justified. Você é salvo, You are saved, você é you are justificado. justified. Todos os salvos All the saved foram justificados. were justified. Todo justificado All justified é salvo. is saved. Salvação e justificação Salvation and justification andam juntos, walk together na mesma in linha. the same direction. Não tem como separar. There is no way to separate them. Sabe? Irmão gêmeo que parece demais um com o outro. You know the twin siblings that look like one another. Você nunca sabe quem é quem, você já conheceu o irmão You assim? don't know who's who. I don't know if you ever met Ah, people o like this. José e o João. Oh, Joshua and John. Você olha para o José, é igualzinho o João. You look at Joshua and he's the exact same E as John. para complicar, And to complicate it even more, eles estão sempre juntos. they are always together. Você nunca sabe quem é quem. You don't know who's who. Aí falam para você And assim, they tell you then. ah, não é fácil. Oh, it's not easy. Porque o José, Because, no, it's easy. Because ele tem uma Joshua, pintinha aqui na orelha, he has a pequenininha. little mark here, very little in his ear. Ah, tá. Oh, all right. O José tem uma pintinha. That's Joshua. Mas aí quando você vê os dois But then when you see both of them juntos, together, iguaizinhos, the same, você fala assim, mas quem é que tem a pintinha? É o José ou o João? but who has that little mark? Is it Joshua or John? Justificação e salvação é assim. Justification and salvation. It's like Não that. pode andar You separado. cannot walk separate. Paulo, So Paul ele explica isso explains this da maneira seguinte. in this way. Estamos diante de um tribunal, We are before a judge para que você possa entender melhor, né? so that you can understand a little better. No tribunal está o criminoso. No tribunal. Here before the No judge, juízo. we have, in the judgment, we have the person who committed the crime. Aí está o criminoso. There is the person who O committed the crime. criminoso, And the crime ele está ali is there para receber to receive a pena dele, a sentença punishment, dele. his sentence, Para receber a sentença so that he dele. can get his sentence. Por quê? Porque ele cometeu um crime. Because he committed a crime. Então veja bem, o pecador, So the sinner, quando ele nasce, when they are born, nós trazemos do Éden we bring from Eden conosco with us este probleminha, this little problem que se chama that pecado. is called sin. Davi explica isto, David explains this, dizendo que em pecado me concebeu minha mãe. saying that in sin my mom conceived me. Então, você não tem culpa de ter nascido com pecado. So you are not at fault because you were born with sin. Essa é a grande questão. That is the great matter. Como você tem os genes do pecado em você, And because you have the gene of sin within you, e você então não tem maneira alguma que você possa se livrar disso. and you have no way to deliver yourself from this. Ou seja, vai continuar sendo criminoso o resto da vida. Therefore, you're going to continue to be a criminal the rest Vai of your life. receber sentença o resto da vida. You're going to get a sentence for the rest E of your life. Romanos 6, versículo 23 vai And dizer Romans assim: 6 verse 23 will say this. o salário do pecado é o quê? The salary of sin is what? É a morte. Death. O salário do pecado é a morte. The salary of sin is death. Mas existe para o pecador But there is for the sinner um dom gratuito de Deus, a free gift from God. que é o quê? That is what? Que é vida eterna. That is eternal life. Aquele criminoso que está diante do tribunal, That sinner that is before the judge, ele está ali como o culpado do crime. he is there as the one who carries the crime. Ele está ali esperando então a sentença. He is there guilty, waiting for the sentence. Então o pecador, antes de ser salvo, So the sinner, before being saved, ele é pecador por quê? he's sinner. Why? Porque ele rompeu com a lei de Deus. Because he broke the law of God. Por isso então ele merece condenação. So therefore he deserves condemnation. Agora, o pecador ele tem outra opção. Now, the sinner has É another option aceitar a palavra do evangelho. to accept
the word of the gospel. Quando o pecador When the sinner aceita a palavra do evangelho, accepts the word of the gospel, e como que ele aceita a palavra do evangelho, pastor? and how does he accept the word of the gospel, pastor? Pela fé. By faith. Pela fé. By faith. Somente pela fé. Only by faith. Por que que ele então é justificado? Why then is he justified? Porque ele recebe a palavra do Because he evangelho, receives the word of the ele gospel. então é justificado do seu pecado Justified within his sin. e recebe então a sentença do And then Senhor. he receives the A sentence from the Lord. sentença que era morte, The sentence that was supposed to be death. a sentença que era The derrota, sentence that was supposed to be defeat. agora a sentença é vida. Now it's life. A sentença agora é vitória. Now it's victory. Então, neste momento, So in this moment, a aceitação do the evangelho, acceptance of the gospel ele é justificado. is justified. Ele é justificado. It is justified. Porque a justiça que para ele Because the justice that for him seria condenação pelo would be a pecado, condemnation because of sin. essa justiça agora, This justice ela é now favorável a is ele favorable to him pela aceitação do by evangelho. the acceptance of the gospel. Tá? Porém, ao aceitar o evangelho, Though by accepting the gospel, ele então recebe, he then receives ele recebe He receives a característica de justo. the characteristic Ele of just. recebe He receives e pode andar and he can walk dentro desta verdade, inside of this truth, dessa justiça. of this justice. Porque neste tribunal, because in this o juiz tribunal, que é Deus, the judge that is God, ele dá a sentença favorável ao he pecador. gives a favorable sentence. Então, mas agora, Now, em now Cristo, in Christ, ele recebe a sentença favorável. he receives the O favorable que sentence. significa isso? What does that mean? Ele é absolvido. He is absolved. Significa liberdade It means that he's free da condenação. of condemnation. Ele é declarado legalmente justo. He is declared legally just. Por quê? Why? Porque ele creu no evangelho. Because he believed in the Porque gospel. ele creu no evangelho. Because he believed in the gospel. Sai daqui justificado. Leave this place Porque você justified. crê no evangelho. Because you believe in the gospel. Romanos 5:1 vai dizer assim: Romans 5:1 will say, justificados, pois, pela therefore, fé, having been justified by faith, temos paz com we have Deus peace with God por meio de through nosso Senhor Jesus. our Lord Jesus Christ. Justificados pela fé, Justified by faith, o pecador agora passa a ser the justificado. sinner now starts to Ele be passa a ter justified. paz. He starts to have peace. E é bem importante você And entender it's important that you understand que ele that he não está. is not. Deixa eu achar uma palavra para você entender isso. Let me try to find a word so that we can all understand. Ele não está livre He is not free da condição de pecador. of the condition of being a sinner. Presta atenção nisso, por favor. Pay attention in this, please. Por quê, pastor? Why, Pastor? Porque ele vai continuar pecando. Because he's going to continue sinning. Você não continua pecando? Do you continue sinning Ou não? or not? Ou só eu aqui? Am I the only sinner? Porque ele vai continuar pecando. Because he was going to continue A sinning. condição de The pecador condition of sinner, é aquela que nós já nascemos com ela. that's the one that we were born with. Foi perdida, essa foi adquirida, foi dada à humanidade And this one was given to humanity através do que eu chamo through what I call do desastre do Éden. the disaster of Eden. Não, eu que falo isso, tá bom? I'm the one who says this. O desastre do Éden. The disaster of Porque Eden. o desastre do Éden, Because the disaster of Eden ele nos deu essa condição. gave us this condition. Então, quando o pecador recebe a palavra do evangelho, So when the sinner receives the word from the gospel, ele então não perde essa condição de pecador. he then doesn't lose this condition of sinner. Porém, But já não existe condenação para ele. there is no more condemnation for Você está him. entendendo, igreja? Do you understand? Já não existe condenação para There is ele. no more condemnation for him. Esta então, meu irmão, é a doutrina da salvação. This then is the doctrine of salvation. É um resumo breve. That's a brief Se summary. você quiser saber mais, If you want to know more, sexta-feira, pastor Miguel vai estar falando disso, né, pastor on Miguel? Friday, Pastor Miguel is going to be talking about Vai this. estar estudando detalhadamente He's isso. going to be studying in detail all Então, of this. venha na sexta-feira. So come on tá bom? Friday. Então, esse é um resumo rápido. So this is a brief summary. A Deus tratou assim And God treated this way com a culpa do pecador. with the guilt of the sinner. Agora então começa a vida em Cristo. And now we start our life in Christ. Deus agora vai tratar Now God is going to com o treat poder do pecado na vida do crente. with the power of sin in the life of our Isso se Christian. chama And that is a called doutrina da santificação. the doctrine of sanctification. Está entendendo, igreja? Isto se chama a doutrina da santificação. This is called the doctrine of holiness. Deus trata And God treats com o poder do pecado. with the power of sin. Porque uma vez liberto do poder do pecado, Because once delivered from
the power of O sin, crente agora precisa de entender the believers now need to understand que ele tem poder sobre o pecado. that they have power upon sin. E ele precisa então de santificação. And they need sanctification. Veja bem, não confunda isto. And don't confuse this. Uma vez livre da condenação legal que estava sobre mim, Once I'm free from the legal condition that was upon me, através da justificação, through the o justification, crente agora precisa ser tratado do aspecto moral da sua vida. now the believer needs to be treated in the moral aspect of their life. A sua luta contra a carne. Their fight against flesh. A sua luta Your fight contra o pecado todos os against dias. the sin every day. Ou seja, uma vez livre do So pecado, once free from the sin, precisamos de aprender we need to learn a lidar how to deal com as lutas diárias da nossa vida. with the daily trials of our Se lives. trata do poder And it's about power a exercício to exercise sobre a carne upon the flesh e os impulsos da carne. and the impulses of the flesh. Porque eu fui salvo, I was saved, mas eu continuo pecando. but I continue to Eu continuo tendo maus pensamentos. I continue to sin. I continue to have bad thoughts. Eu continuo querendo fazer coisas que eu não devo. I continue to want to do things that I shouldn't. Eu me exalto. I exalt myself. Às vezes eu sou orgulhoso. Many times I'm prideful. Às vezes eu minto. Many times I lie. Né? Muita pessoa se desespera com isso, A lot of people get desperate because a of this, ponto de pensar que ela não é to salva. the point where they think that they're no longer saved. Então, você é salvo. Then you are saved. Você foi justificado. You were justified. Então, legalmente salvo. So you are legally Lembra que uma saved. coisa não anda sem a outra? Remember, one thing doesn't walk without Agora the você other. precisa de entender Now you need to que understand há um poder de Deus. that there is a power of E o God, agente desse poder and the agent é o of this power Espírito is Santo, the Holy que Spirit está com você todos os that is dias, with you at all times. todos os At all tempos, times. todo momento, At all moments. toda luta que você está Every enfrentando. fight that you go through. Eu passo na rua esta semana I go in the street this week, e eu entro na frente de uma pessoa that last week, and I go in front of a person, e a pessoa baixa a janela do carro e me fala um monte de coisa. and the person puts down their window in their car and starts O que yelling at você me. faria? What would you do? O que eu quis fazer? What did I want to do? Vou falar um monte de coisa para ele. I'm going to tell them so many things. Não, deu vontade de sair do carro I felt like leaving my car, e ir lá e falar com ele. getting up and going there and talking to him. Mas você se lembra But you remember que existe um poder, that there is a power, um agente na sua vida, an agent que in se your chama life, Espírito and Santo. his name is Holy Spirit. E este Espírito And Santo, this Holy Spirit, ele dá para você e para he mim gives you and I domínio próprio. dominion, Antes o pecador não tinha isso. self-dominion. Before, Agora the sinner ele didn't tem. have this. And now, Aí self-control. ele Sorry. baixa a janela And do now carro, he puts down the window coloca a cara fora and he puts his face outside of the e window. fala assim: Deus te abençoe. And he says, God bless you. Você venceu o pecado. Then you overcame Você sin. se santificou neste And momento. you were sanctified. Né? Na santificação, Sanctification. Deus toma o pecador que God tem takes the sinner a genética de Adão. that has the genetics of Adam. Entenda isso, por favor. igreja. Understand this, please. A genética de Adão The genetics of Adam. e coloca nele And he puts in him a genética de Cristo. the genetics of Jesus. Não é bom ouvir isto? Isn't that good to hear? Hã? Não é bom ouvir isto? Isn't that good to Que hear? você tem na sua vida a genética de You Cristo. have in your life the genetics of Jesus. Isso dá muito trabalho para Deus. This gives God a lot of work. Dá muito trabalho Lot para of Deus. work. Dá muito A trabalho. lot of work. O homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus, The man who was raised at the image and likeness of God, que perdeu isso, that lost this, Deus agora toma esse homem then God now takes this man e trabalha nele a imagem de Cristo. and works within him the image of Jesus. Isto deixa o diabo doido. And this leaves the devil crazy. Deixa o diabo, vou falar melhor ainda, Let me tell you even better. doidão. Very crazy. Yeah, it's good. O diabo fica doido. He gets crazy. Por quê? Por Why? mais que ele te incentive a pecar, The more that he tells you to sin, tem uma diferença de agora e de antes. there's a difference from now and before. Porque antes Because before de ser justificado, being o justified, pecado não te importava. the sin didn't matter. Mas agora quando você peca, But now when you sin, vem o Espírito Santo no seu coração. the Holy Spirit comes to your heart. Isso te And incomoda. that bothers you. Eu não posso ser assim. Oh, I cannot O be que this eu vou way. fazer? What am I going to do? Eu vou lá na lei e vou cumprir. Oh, I'm going to go to the law and fulfill it. Eu vou lá na lei I'm going to go to e the vou law ver.
And I'm going to Qual see é o sacrifício pela mentira? what is the sacrifice for lying. Ah, mata o animal, Oh, kill the animal, derrama o sangue. pour the blood. Não vou fazer nada disso. No, I'm not going to do any of O que, that. que eu vou fazer então quando eu peco? What am I going to do when I sin then? João nos responde John answers this quando for ele us. diz na sua primeira carta, capítulo 1, versículo When he says in 9, his first letter, chapter 1, verse 9, que se nós that if confessarmos we os confess nossos pecados. our sins. Completa comigo? Finish it with me. Aleluia. É isso que eu vou fazer. And this is what I'm going to do. Então muita gente diz, So many people say, e agora sim vai ser a última coisa que eu falo. and this is the last thing I'm Tem going um to monte say. de coisa aqui para falar, There's a irmãos. lot of things here though. Não posso falar tudo isso. Can't say all of this. Senhor, me segura, me dá domínio próprio. Lord, hold me. Eu quero que meus irmãos aprendam. I want my people to learn. Eu quero que eles saiam aqui I abençoados. want them to leave Não vou blessed. exceder o tempo. I'm not going to go over my time. Nós ainda temos a Santa Ceia. We still have the supper. Mas não confundam uma coisa, irmão, muito But don't importante. confuse one thing that is important. Muitos dizem assim, pastor, eu não sou santo porque eu peco. Many say, Pastor, I'm not holy because I sin. Né? Pura bobagem isto. That is Foolishness. foolishness. Quer mais speak English ou português? You can teach me. Ok. Outros ainda dizem So others say que eles não verão a Deus that they would not see God porque a palavra de Deus diz que sem santidade ninguém verá a Deus. because the Word of God says without holiness no one will see God. Ah, pastor, não vou ver a Deus porque eu peco. Oh, Pastor, I'm not going to see God because I sin. Não confunda a obra de Deus na tua vida, meu work of irmão. God in your life. Entenda isso. Understand this. Uma coisa One thing é a santificação. is the sanctification. Outra coisa Another thing é a impecabilidade. is the fact that you can no longer sin. Você sendo By justificado, you being justified, você não se torna impecável. you don't become a person that Está can no entendendo, longer igreja? sin. Do you understand Você this? não se torna That's not what you impecável. become. Isso é outra That is coisa. something né? else. Por quê? Why? Porque a santidade, Because holiness ela domina o pecado, dominates sin, ainda que o crente continue pecando. even though us Christians Então o continue crente to sin. vence o pecado. So Christians overcome Por que sin. que ele vence o pecado? Why do we overcome sin? Porque a santificação Because the se sanctification trata do poder de Deus is about the power of God transferido ao crente transferred to Christians que o busca. that look for Him. Então santificação, veja So bem isso. sanctification, pay attention. Justificação Justification é momentânea. is momentary. Creu, Believed, recebeu. he received. É uma vez It's once e nunca mais. and never again. Creu He believed, recebeu. then he received. E só creu, hein? And he only believed. Pastor, mas eu preciso de crer, mas eu também já vi gente falando, mas também preciso disso. Oh, Pastor, but many people say, Pastor, but I needed to believe. I Não. also needed Não. this. I needed that. Você não No. precisa nada. You don't need anything else. Para ser To justificado, be justified, somente crê. you only need to believe. Creu, Believe, recebeu. you received. Santificação Sanctification now se trata is about de intimidade com Deus. intimacy with God. Porque santificação Because é sanctification ser separado is to be separated para Deus. for God. Agora você é separado para Deus. Now you are separated for God, Então, para você ter Now- este poder na sua vida, so that you can have this power in your você life. precisa de santificar. You need Você precisa to de just- estudar a Bíblia. to Você study the precisa Bible. de orar. You need to pray. Você precisa de ter intimidade You need com to have Deus. intimacy with Porque God. senão, Because otherwise, vão falar de você no trânsito, they're going to talk about you in traffic. você vai abrir a You're janela, gonna open your window. em vez de falar Deus te And abençoe, instead of saying God bless you, você vai... Não, melhor não you falar. are going to. Né? Melhor nem fala. It's better not to even say. Você vai falar Deus te abençoe. You're gonna say, God Porque bless you. você se santifica, você busca Because a you Deus. sanctify yourself Santificação and you seek. é isto. That is what sanctification is. Não se trata de viver sem pecados, It's not about living without e sin, sim de viver vencendo o but it's pecado. about living overcoming. Pecar não significa que você não é salvo. To not sin doesn't mean that you're not. To sin doesn't mean that you're not saved. Nem significa que você não é santo. It doesn't mean that you're not holy either. Significa It means que você está perdendo a batalha. that you are losing the battle. Você está perdendo a batalha. You're losing the A battle. batalha do crente, The battle of Christians que Paulo fala that Paul says na carta aos Gálatas. in Galatians. Se você quiser entender salvação, justificação, regeneração, adoção, se você quiser entender tudo If isso, you want to understand salvation, sanctification, regeneration, if you Adoption. understand all of this in adoption, se você quiser, if you want to você understand all of precisa this, de estudar. you need to study. Eu te recomendo I recommend Romanos Romans e te recomendo and I recommend Gálatas Galatians e te recomendo Hebreus. and I recommend Hebrews. Tá bom? Agora,
a batalha do crente, Now, the battle of Christians que Paulo lembra that Paul reminds, lá em Gálatas 5, that lembram? Paul tells us in Galatians 5, Aonde ele fala assim, where he says, onde ele fala sobre a luta da carne contra o espírito. where he talks about the battle of flesh with the spirit. Como é que eu venço então, pastor, a luta da carne contra o How espírito? then, Pastor, do I overcome the battle of flesh with the spirit? Paulo vai responder isto And Paul will answer em this Gálatas 5, versículo 16. in Galatians 5, verse 16. Como que eu venço, pastor? Tá lá, ó. How do I overcome it, Pastor? It's right there. Andando no espírito. Walking in Andai spirit. em espírito Walking in the e spirit. não cumprireis a concupiscência da carne. Walking in the spirit, and you shall not commit the sins of the flesh. Se vivermos sem pecado, vivermos sem pecado, If we live without sin, vai ter um momento que a gente vai conseguir, there shall be a moment that we will get there, mas ainda não. but not yet. Fala pro teu amigo, Tell the person beside fala you. pro teu irmão, Tell the person beside ainda you. não. Not yet. Vai ser um momento A moment is que coming, você vai viver sem pecado, and you will live without sin, mas ainda não. but not yet. Quando, pastor? When, Pastor? Aí você entra no outro estágio, Then you get to the next da doutrina stage da salvação, of the doctrine of salvation. que é a glorificação. That is the gloriousness. A glorificação. The gloriousness. Lembram do corpo de Jesus Remember the body of Jesus ressuscitado? resurrected. É este corpo que você vai ter. That is the body that you É will este have. corpo que nós vamos That ter. is the body that we will E have. aí então, And then, nós vamos poder dizer o que Paulo We diz will be able to say what Paul em said Coríntios in 15. Corinthians 15. Ele vai poder dizer assim: And he will be able to onde say, está, ó morte, Where is, o O teu death, aguilhão? Onde está? your sting? Por quê? Porque a morte Because death foi vencida. Was A overcome. morte será vencida. Death will be overcome. Então, esta nova aliança So this foi new covenant estabelecida was established por Jesus by Jesus na noite ele que foi in entregue. the night that he was given. Aí a Bíblia vai dizer em Mateus 26, 27 e 28, And the Bible will say in Matthew 27, 28. e eu quero que você já fique se preparando para vamos passar para a nossa Santa Ceia. And I want you to prepare. We're going to go on forward to our supper. A palavra vai dizer: enquanto comiam, Jesus pegou um pão e abençoando-o, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem, comam, isto é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebam todos dele, porque isto é o meu sangue. Olha a palavrinha aqui, ó. O sangue The blood da nova of the new aliança, covenant. derramado Poured em favor out de muitos, in favor of many para a remissão de pecados. for the remission of sin. Aleluia. Glória a Aleluia. Deus. Este é o sangue de Jesus. That is the blood of Jesus. É por isto This is why que a nova aliança the new covenant é mais poderosa que a velha. is more powerful than the old. Porque na velha aliança, Because in the old covenant, Deus precisou de fazer uma marca God needed to do a mark na carne in the flesh para mostrar que eles tinham aliança. to show that they had the covenant. Na nova aliança, a marca In the new covenant, the mark está onde? is where? Está no meu coração. In my heart. Na velha, In the old, Deus deu a escrita em tábuas em pedra. God gave it written in stone. Vamos ficar de pé, por favor. Can we all stand, Na please? nova, In the new, Deus grava no coração. God writes it in our hearts. Na velha, In the old, Deus, veja bem a diferença. look at the difference. Na velha, Deus estabeleceu um percentual de 10%. In the old, God established a percentage of 10%. Na nova, eu the sou new, livre para ir além dos I'm 10%. free to go beyond. Lucas 14:33 vai dizer: Luke 14:33 will say, assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Então, você quer ser discípulo de Jesus na nova aliança? so if you want to be a disciple of Jesus in the new covenant, Você precisa de fazer isso. you need to do this. Renunciar ao que você tem. Renounce what you A have. velha aliança fala de uma nação terrena, The new covenant speaks about com promessas terrenas, promises that are earthly com esperanças terrenas. with hopes that are earthly. A nova aliança The old, I'm sorry, the fala new de uma nação now espiritual. speaks about spiritual. E eu quero terminar dizendo, And I want to finish by saying, termino agora? do I finish now? Aguentam mais? Can you hold on a little more? Vamos terminar agora. Diferença da velha para a nova. Difference from the old to the new. Homens do Velho Testamento Men from the Old Testament entenderam isso antes de Cristo. understood this before Christ. Aí você tem Moisés, Now you have Moses, o homem da lei. the man of the law.
A lei foi dada a ele. The law was given to him. Ele que falava para as pessoas, cumpra a He lei. told people, fulfill the law. Moisés Moses viveu toda a sua vida Lived his entire life esperando waiting, entrar na terra prometida. Lembra da história? waiting to go into the promised land. Do you remember the story? Era o sonho de vida de Moisés. It was his dream. Aí então, And then, agora Deus, now God, já no fim da vida de Moisés, at the end of the life of Moses, ele leva Moisés he takes Moses até a frente da cidade, at the front of the city, da terra, e fala para in ele: front of the city, and olha a tells him, terra, look at the land, verifica a terra. look at it. Esta é a terra que eu prometi para That is você. the land that I promised to you. Esta é a terra pela qual você sonhou a That vida is the inteira. land for which you have dreamt your entire Esta, life. Moisés, And that land, é a Moses, Jerusalém terrenal. Vê! is the earthly Jerusalem. Look at it. Você não vai entrar lá. But you're not going to go in. Você não vai entrar lá. You're not going in. Por que que eu não vou entrar lá? Why am I not going in? Porque você pecou. Because you sinned. Você perdeu o direito de entrar. And you lost the right of entering. Porque você pecou. Because you sinned. Isso é aliança velha. That is old covenant. Moisés então recebe isso de Deus. Moses then receives this from God. Ele olha a terra, não pode entrar. He looks at the land, but he cannot enter. Ele é tudo que eu sonhei. And he says, it's everything I ever dreamt of. Tudo que eu tenho passado nos últimos 80 anos da minha vida Everything that I have gone through in the last 80 years of my life. era para chegar neste momento. It was to get to here, to this moment right here. Você pecou, Moisés. But you sinned, Moses. Porque eu te disse, Because I told you, fala com a rocha speak to the rock, e a água vai fluir. and the water shall flow. Você feriu a rocha. But you hurt the O rock. que Moisés não tinha entendido What antes Moses hadn't understood era before, que a rocha da água da it viva was that the rock of the water of life era Cristo. was Christ. E ele tinha ferido Cristo. And he had hurt Christ. Por isso ele não poderia entrar. Therefore he couldn't go in. Mas Deus diz para Moisés: But God tells Moses, você não pode entrar na Jerusalém terrenal. you cannot enter in the earthly Jerusalem. E agora começa então a última caminhada de Moisés. And now it starts the last walk of Moses. Para onde ele vai? Where is he going? Para Jerusalém celestial. To the spiritual Jerusalem. Agora Now, ele vai para He Jerusalém goes celestial. to the celestial Jerusalem. Porque ele foi justificado. Because he was justified. Porque ele entendeu Because he understood que a rocha é the Cristo. rock is Christ. E ele agora tem perdão And now he has e forgiveness. ele caminha. And he walks. Por isso que a velha aliança Therefore the old fala de uma, covenant uma nação terrenal, speaks about earthly things Israel. in Israel. E a nova aliança But the new covenant fala de uma nação espiritual, Speaks about a spiritual nation, igreja. church. Eu e você. You and I. A nova aliança The new é covenant superior à velha is aliança. superior to the old. Porque a nova aliança é graça. Because the new is grace. A velha aliança é lei. The old Quantos is querem law. caminhar na nova How many want aliança? to walk in the new Quantos covenant? querem caminhar na nova How many walk in aliança? the new covenant? E por que então, pastor, And why then, Pastor, que o senhor disse que o tema da pregação that you said that the subject of the preaching, seria a lei do amor? the law of love? Porque Romanos 13, agora sim nós terminamos com Because isso. Romans 13, and now we finish. Quantos acreditam nos pastores que falam, este é o How último many texto? believe in the pastors that say this is the last verse? Mas nunca é o último, né? But it's never the last one. Eu sou assim, tá? That's how I am, by the way. Mas esse agora sim é o But último. this is actually the last one. Olha o que vai dizer Romanos 13, Look 8, what Romans 13 says. 8 ao 10, diz 8 assim: to 10. não fiquem devendo nada a ninguém, exceto o amor de uns para com os outros, pois quem ama o próximo, cumpre a lei. Quem ama o próximo, cumpre a lei. Who loves the neighbor fulfills the law. Pois esses mandamentos: não cometerás adultério, não mate, não furte, não cobice, e qualquer outro mandamento que houver, todos se resumem nesta palavra: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Everything goes back to this one word. Love your neighbor as you love yourself. E o versículo 10 então termina: And verse 10 finishes. o amor The love não pratica o mal contra o próximo. does not practice evil against our neighbor. Portanto, Therefore, o cumprimento da lei the fulfillment of the law é o amor. is Vamos falar love. todos juntos? Can we say it Vamos falar together? todos juntos? Can we say it all together? Eu falo e você repete comigo. I'll say it and you can repeat it. O amor Love não faz mal ao próximo, does not do any evil to our neighbors. de sorte que o cumprimento But da lei the fulfillment of the law é o amor. is love. Quantos podem dar um forte How many aplauso can give a strong ao applause Senhor Jesus to the Lord Cristo Jesus? nesta manhã?